desse temor ao Senhor, ou seja, essa reverência, essa admiração e essa humildade diante de Deus, reconhecendo que precisa-se dele, isso é um princípio de quem é sábio. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Pois bem, ontem então acompanhamos essa história. A gente está aqui, né, nesses 10 primeiros capítulos, discorrem a respeito dos discursos de um pai para um filho. A gente viu aqui, a partir dessa introdução, né, do que é o livro de Provérbios, falando sobre justiça, juízo, equidade, instruções de sabedoria dadas através de um pai para um filho. Então, até o capítulo 10, são 10 discursos de um pai para um filho. E o caminho da sabedoria, o caminho desses conselhos é que sabedoria e temor geram virtude, integridade, generosidade, que vai gerar, então, sucesso e paz. Um caminho, né? Aqueles que aplicam sabedoria e temor, essa humildade diante de Deus, eles vão terão como consequência virtude, integridade, generosidade. E isso tudo faz com que se possa viver uma vida cheia de paz. Contrário, né, aqueles que carregam loucura e maldade, eles terão uma vida cheia de egoísmo e orgulho, e o fim deles é vergonha e ruína, né? Então, hoje nós continuamos aqui no capítulo 8 e 9, falando a respeito, então, desses 10 primeiros discursos de um pai para um filho, ok? Quando a gente olha para a história de Salomão, filho de Davi, a gente consegue perceber que muitas instruções, a gente conclui que era, então, Davi passando para Salomão. A Bíblia não deixa claro aqui, mas olhando para a história de Salomão, faz muito sentido os conselhos que Davi passa para Salomão. E disso que se trata o livro de Provérbios. Pois bem, até o capítulo 10 aqui, então, esses 10 discursos de um pai para um filho. A partir do capítulo 10, a gente vai ver propriamente os provérbios, que são essas sentenças curtas, carregadas de conhecimento prático. Lembrando que sabedoria, que no original é esse conhecimento prático, ok? Então, chegamos aqui no capítulo 8 de Provérbios. Jesus, pedimos a Deus sabedoria, instrução e revelação. Dê-nos, ó Deus, discernimento, dê-nos, ó Deus, sensatez. Leva o nosso espírito a perceber o teu espírito. Dê-nos, ó Deus, interpretações espirituais a respeito de tudo que acontece na nossa vida. Livra-nos, ó Deus, de sermos tolos. Livra-nos, ó Deus, de falarmos tolices. Leva-nos, ó Deus, a amadurecer e sermos sisudos em palavras. Sermos maduros em palavras. Porque o poder da vida e da morte está na língua. A língua, ó Deus, nossa língua tem o poder, ó Deus, de emitir sentenças que geram vida e criam um ambiente de vida. Ou de emitir, Deus, palavras que criam um ambiente de morte e de desgosto. Por isso, nós pedimos que teu amado e doce Espírito Santo derrame sobre nós sabedoria. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Capítulo 8 de Provérbios diz assim: escutem, pois a sabedoria chama. Lembra que eu falei para você ontem que em meio a essa história aqui de um pai, o discurso de um pai para o seu filho, falei que existem 4 poemas aqui da Senhora Sabedoria, né? A gente leu 2 poemas, e aqui no capítulo 8,
É o terceiro poema da Senhora Sabedoria. Tá? Então, dentre esses discursos de um pai para o filho, tem 4 poemas da Senhora Sabedoria. E no capítulo 8 e capítulo 9 é o terceiro e quarto poema disso que o livro de Provérbios descreve como a Senhora Sabedoria. Escutem, pois, a sabedoria chama. Ouçam, porque o entendimento levanta a voz. Nos altos montes, junto no caminho, a sabedoria se coloca nas encruzilhadas, ao lado das portas da cidade, na entrada ela anuncia: a vocês eu clamo, a todos vocês. Levanto minha voz para todo o povo. Vocês inexperientes, mostrem discernimento. Vocês tolos, mostrem entendimento. Ouçam, pois tenho coisas importantes a lhes dizer. Tudo o que digo é correto, pois falo a verdade, e toda espécie de engano é detestável para mim. Meu conselho é justo. Não há nada nele que distorça a verdade ou dela se desvie. Minhas palavras são claras para os que têm entendimento e corretas para os que têm conhecimento. Escolham minha instrução em vez de prata, e o conhecimento em vez de ouro puro. Pois a sabedoria vale mais que rubis. Nada do que você deseja se compara a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência. Sei onde encontrar conhecimento e discernimento. Quem teme o Senhor odeia o mal. Portanto, odeio o orgulho e a arrogância, a corrupção e as palavras perversas. Olha a sabedoria falando. Quem teme o Senhor odeia o mal. Portanto, que maldade é essa, né? Odeio o orgulho e a arrogância, a corrupção e as palavras perversas. O bom senso e o sucesso me pertencem. O discernimento e o poder são meus. Graças a mim, os reis governam, e as autoridades emitem decretos justos. Com minha ajuda, as autoridades lideram e os nobres julgam com justiça. Amo os que me amam. Os que me procuram, por certo, me encontrarão. Olha a sabedoria falando. Tenho riquezas e honra, bens duradouros e justiça. Minha dádiva vale mais do que o ouro, mais do que o ouro puro. Meu rendimento é melhor que a fina prata. Ando em retidão nos caminhos da justiça. Os que me amam recebem riquezas como herança. Sim, encherei seus. O Senhor me estabeleceu desde o princípio, antes de criar qualquer outra coisa. Fui designada desde eras passadas, logo no início, antes de a terra existir. Nasci antes que os oceanos fossem criados, antes que a água brotasse de suas fontes. Nasci antes de serem formados os montes, antes de existirem as colinas, quando ele ainda não havia feito a terra e os campos, nem o primeiro punhado de terra. Eu estava lá, quando ele estabeleceu o céu, quando traçou o horizonte sobre os oceanos. Estava lá quando ele pôs as nuvens no alto, quando estabeleceu fontes nas profundezas da terra. Estava lá quando ele determinou os limites do mar, para que não avançasse além de suas divisas. E quando ele demarcou os alicerces da terra, eu estava ao seu lado como arquiteta. Olha a sabedoria falando. Eu era a sua alegria constante, sempre exultando em sua presença. Como me alegrei com o mundo que ele criou, como exultei com a humanidade. Por isso, meus filhos, ouçam-me, pois todos me seguem, que seguem meus caminhos são felizes. Ouçam minha instrução e sejam sábios, não a desprezem. Felizes os que me ouvem, que ficam à minha porta todos os dias, esperando por mim na entrada de minha casa. Pois quem me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Quem não me encontra, prejudica a si mesmo. Todos que me odeiam, amam a morte. Então aqui é esse terceiro poema falando a Senhora Sabedoria se apresentando, né? Olha, eu encho de riquezas. Quem ama a sabedoria recebe o favor, né? A sabedoria falando, ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para adotar de bens os que me amam e lhes encher de tesouros. Então, a sabedoria, né? A sabedoria habita com prudência, eu disponho de conhecimentos e de conselhos. Aleluia. Capítulo 9 é o
continua, então, o quarto poema da Senhora Sabedoria. Isso que Provérbios descreve como a Senhora Sabedoria, né? A sabedoria construiu sua casa e ergueu suas 7 colunas. Preparou um banquete grande, misturou os vinhos e arrumou a mesa. Enviou suas servas para convidarem a todos do ponto mais alto da cidade. Ela chama: venham à minha casa todos os ingênuos. E aos que não têm juízo, ela diz: venham, comam de meu banquete e bebam do vinho que misturei. Deixem sua ingenuidade para trás e vivam. Andem pelo caminho do discernimento. Você percebe, né? Olha só. Isso aqui é um poema da Senhora Sabedoria. Isso é mais ou menos o convite, o primeiro convite que Jesus faz, né? O convite que nós, pregando o Evangelho, convidamos, anunciamos, né? Sobretudo, todos nós fomos alcançados, esse convite do céu, que é Cristo, nos aproximou. E só o Evangelho pode nos tornar sábios. Só o Evangelho pode nos tornar sensíveis às coisas espirituais, ter discernimento. Somente a vida com Cristo. Então é um convite. Assim como muitos de nós, né, somos convidados e convidamos também a imaturos a se tornarem maduros. Só que é um caminho, nós temos falado muito sobre isso. É um caminho para abandonar a ingenuidade. É um caminho de abandono à imaturidade, é um caminho de abandono ao vitimismo, é um caminho de abandono. E aqui está a sabedoria, isso é um convite. Olha o que a sabedoria está falando aqui. É o que muitos de nós recebemos. Permitir a palavra nos... Um minuto só. Essa vida com Deus, exposição à palavra, em vida e unidade com os nossos irmãos, é um convite para ser amadurecido em sabedoria, temer ao Senhor, andar em lugar de conselho. É o que está sendo escrito aqui em Provérbios 9, dizendo: olha, a sabedoria construiu uma casa e ergueu suas 7 colunas, as bases, e aquilo que sustenta. Preparou um banquete, misturou os vinhos e arrumou a mesa. Enviou suas servas para convidarem a todos, do ponto mais alto da cidade ela clama: venham à minha casa todos os ingênuos, aos que não têm juízo ela diz: venham, como do meu banquete, bebam do vinho que misturei. Deixe sua ingenuidade para trás e vivam, andem pelo caminho do discernimento. Quem repreende o zombador recebe insulto como resposta. Olha só o verso 7. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso, a si mesmo se injuria. Não repreenda o escarnecedor para que não te aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Interessante, né? Está dizendo: não se dê o trabalho de repreender o zombador, pois ele o odiará. O tolo, né? Repreenda, porém, o sábio e ele o amará. Instrua o sábio e ele crescerá na sabedoria. Ensine o justo e ele aprenderá ainda mais. Sabedoria aqui está fazendo um convite, assim como para mim e para você nós recebemos por meio do Evangelho um convite para nos tornarmos maduros. Sim ou não? Sim ou não? Ok. É um convite. Um convite para que andemos pelo caminho do discernimento, deixemos a ingenuidade, deixemos a imaturidade, deixemos o vitimismo, deixemos as coisas propriamente da alma
e nos tornemos sábios, sensatos. Como dito aqui, né, como é bom contar com pessoas sensatas que fazem discernimentos, que discernem as coisas não a partir da alma, não a partir dos olhos, a partir de percepções naturais, mas são sábias para discernir o espírito por trás do comportamento, da conduta, da fala, da interpretação. E a sabedoria está dizendo, olha, eu convidei muitos, eu fiz um grande banquete e eu convido muitos. E o convite é: deixe a sua ingenuidade e ande pelo caminho do discernimento. Aí completa. Quem repreende o zombador recebe insulto como resposta. Aí a gente vai perceber que quando a pessoa é tola, você instrui, ela se ressente. O tolo, a gente instrui, e o tolo, ele interpreta de uma outra maneira, fica bravo. Mas o sábio, a pessoa que está com o coração correto, que deseja o banquete da sabedoria, percebe que isso é um ensino para fazê-lo amadurecer. E é tão interessante porque, olha a instrução também. Não se dê o trabalho de repreender o zombador, pois ele o odiará. Repreenda, porém, o sábio e ele o amará. Sabe, para ver, né, a gente precisa sempre buscar aqui o discernimento do limite da instrução. Eu percebo, por exemplo, como em certos momentos a ingenuidade, a imaturidade ou a infantilidade é tão grande que a pessoa é tão ingênua ainda, é tão sensível na alma, que as interpretações elas são muito corrompidas, né? Então a maioria de nós chega assim diante da cruz, diante de Deus. A gente sempre, os olhos são maus, não são benignos. O que está acontecendo sempre é uma interpretação errada, anti-autoridade, anti-governo, né, de Cristo, anti-submissão, anti-concordância. Você vai ver, tem pessoas que discordam de tudo. Né? Não tem espírito da concordância. Você vê que a pessoa... Você tem que estar fazendo força para que a pessoa concorde, força para que a pessoa esteja interpretando a coisa de uma maneira benigna, né? Só que o provérbio está dizendo, olha, tem pessoas, chega um nível que nem se dê mais o trabalho de repreender e de falar na vida dessa pessoa. Por quê? Porque quando é tolo, você faz uma vez, duas vezes, ok, na imaturidade até você continua fazendo. Mas quando se configura que é tolo, você instrui e ele se volta contra você. Sabe aquelas conversas que se você falar para instruir, para corrigir, a pessoa vai piorar. Ela não tem capacidade, ou melhor, né? O coração é tão fechado, o coração é tão obstinado, tão orgulhoso, que aí você não vai mais falar nada. É bem verdade que aquele que não se deixa ser moldado, ensinado, ele encontra-se limites, né? Tem-se limites. Ele não pode estar em qualquer ambiente. Uma pessoa obstinada dentro de uma casa, uma criança obstinada em casa, a gente dá um limite geográfico para corrigi-la, né? Porque às vezes, olha só, a instrução, quando a criança, por exemplo, ela não ouve a instrução, o que normalmente se faz? Se dá um limite geográfico para ela. O que Deus fez com Adão? Colocou um limite geográfico para ele. Você não pode mais estar nesse jardim. Está entendendo? Porque você é muito tolo aqui. Você não ouviu.
Ah, mas Deus não me ama. Não, eu faço até um projeto, um plano melhor. Eu faço um plano para ti. Eu faço um plano para te redimir. Mas aqui você não pode mais ficar. Porque é tão tolo que não discerne quem, não discerne Deus, não discerne a criação, colocou tudo fora. O tolo, Deus poderia, né, falar para Adão, Adão, vamos continuar aqui. Ele diz, não, mas agora tem que fazer um plano de redenção para ele. Mas nesse lugar ele não pode mais ficar. Interessante que até nos limites geográficos todos se ressentem. Eles não concordam com o que é dito. Eles não concordam com que a maneira que a casa procede. Não. Eles sempre têm outra coisa para falar, de outra maneira, de outro jeito. Então se impõe o quê? O limite geográfico. Ou seja, a pessoa não pode estar nesse jardim desfrutando dessas delícias. Porque a pessoa, ela se revolta contra a instrução de Deus. A árvore da vida, ela quer outra árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore, o alimento humano, o conhecimento humano, a interpretação humana. E o livro da sabedoria, Provérbios, está dizendo que a senhora sabedoria diz, olha, eu fiz um banquete e convidei todo mundo, assim como nós. Somos convidados pelo Senhor, pela sabedoria, a nos tornarmos mais maduros, por meio da palavra. Não é essa palavra letra. Não é a palavra letra. Isso aqui nos mata. É a palavra espírito, é o discernimento, é a sabedoria, é a aplicabilidade, é o conhecimento prático, aplicável, diário. Só que existe um limite para o tolo. Quando o tolo ele é obstinado, ele quer permanecer na tolice, porque uma coisa é o ignorante, outra coisa é o obstinado. O ignorante a gente continua ensinando, porque ele é ignorante, ele não discerne, ele é ignorante. Mas quando instrui, ele fica feliz. Quando instrui, se sente guardado. Quando dá uma orientação, ele te celebra. Ele põe lágrimas e disse, muito obrigado por aquilo que tu me falaste. Ninguém fez o que tu fez. Ninguém me instruiu como tu instruiu. Você corrige uma pessoa com o coração assim, ele fica mais seu amigo. Mas o tolo você corrige, ele se volta contra ti. Portanto, Provérbios 9:8 diz, não se dê o trabalho de repreender o zombador. Depois, mais para frente, né, Jesus fala o quê? Não dei pérola aos... Que pérola é essa? Pérola de instrução, pérola de sabedoria, pérola de correção. Não dê aos porcos, eles não sabem o valor que isso tem. Não se dê o trabalho de repreender o zombador, pois ele o odiará. Repreenda, porém, o sábio, e ele o amará. Instrua o sábio, e ele crescerá na sabedoria. E ensine o justo, e ele aprenderá ainda mais. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em discernimento. A sabedoria multiplicará seus dias e tornará a sua vida mais longa. Olha só, a sabedoria multiplica dias e torna a vida mais longa. Se você se tornar sábio, o benefício será seu. Se desprezar a sabedoria, sofrerá as consequências. A mulher chamada insensatez é atrevida. A da senhora sabedoria e da mulher insensatez. A mulher chamada insensatez é atrevida, é ignorante e nem se dá conta disso. Senta-se à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam pelo caminho, ocupados com seus próprios assuntos. Venham à minha casa todos os ingênuos, e aos que não têm juízo, ela diz, água roubada é mais refrescante, pão comido às escondidas é mais saboroso. Mal sabem, porém, que ali estão os mortos. Meus convidados estão nas profundezas da sepultura. Percebe a analogia entre a senhora sabedoria e a mulher, a insensatez, né? Que faz uma analogia aqui com duas mulheres. Capítulo 10. Os provérbios de Salomão
Os Provérbios de Salomão agora, a partir do capítulo 10, então, essas sentenças de conhecimento profundo. Conhecimento, sentenças curtas de conhecimento profundo. Os Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra o seu pai. O filho tolo entristece a sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas se recusa a satisfazer o desejo dos perversos. O preguiçoso logo empobrece, mas os que trabalham com dedicação enriquecem. O jovem sábio faz a colheita no verão, mas o que dorme durante a colheita é uma vergonha. O justo é coberto de bênçãos, mas as palavras dos perversos ocultam violência. O justo deixa boas lembranças, mas o nome dos perversos apodrece. O sábio recebe os mandamentos de bom grado, mas as palavras do insensato causam sua ruína. Quem anda em integridade anda em segurança. Quem segue os caminhos tortuosos será exposto. Quem fecha os olhos para a maldade causa problemas, mas a repreensão clara promove a paz. Uau! Olha o versículo 10. O que acena com os olhos traz desgosto, e o insensato de lábios vem arruinar-se. Ou, quem fecha os olhos para a maldade causa problemas. Sabe aquela coisa? Aquela fala carregada de torpeza, carregada de maldade. Parece simples, né? Mas é carregada de maldade. Assim como uma criança, ela fala, mas com o espírito errado. Ela falou, mas o espírito errado, e você percebeu. E quem fecha os olhos para a maldade vai causar problemas. Mas a repreensão clara vai promover a paz. Você está entendendo? Então tem coisas que não dá para deixar passar. Aí alguém pode dizer, nossa, só, mas não pode passar nada, é tão... Nossa, não pode falar nada, não pode falar com o espírito certo, pode falar tudo. Pode discordar com o espírito certo, pode, não tem problema nenhum. Com o espírito certo não tem problema algum. O problema é que as falas, quando a gente fecha os olhos para a maldade da fala, a gente vai gerar muito problema. Tem coisa que a gente está vendo ali e diz, não, mas deixa assim. Lá na frente vai ter muito problema. Quem fecha os olhos para a maldade vai causar problemas, mas a repreensão clara promove a paz. As palavras do justo são fonte de vida. As palavras dos perversos ocultam intenções violentas. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Uau! Esse verso é lindo. O ódio excita contendas, mas o amor cobre uma multidão de erros. Lindo, né? O amor cobre uma multidão de erros. Nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso. 13. Palavras sábias vêm dos lábios de quem tem entendimento, mas quem não tem juízo é castigado com a vara. Então a vara é para os tolos. A vara é para quem não tem bom senso, bom siso, bom juízo. Alguns vão dizer assim, mas eu só levo varada? É que enquanto se é tolo é assim. A vara, enquanto se é insensato, parece que tudo que fala está errado. É desse jeito. Mas as sábias palavras vêm dos lábios de quem tem entendimento, mas quem não tem juízo é castigado com a vara. Os sábios guardam o conhecimento como um tesouro, mas a conversa do insensato só conduz à desgraça. A riqueza do rico é sua fortaleza, a pobreza dos pobres é sua destruição. O salário do justo produz vida, mas o dinheiro do perverso o conduz ao pecado.
Quem aceita a disciplina, olha agora, o lado de quem recebe a disciplina, né? Quem aceita a disciplina está no caminho da vida, mas o que despreza a repreensão se desvia dele. Quem esconde o ódio se torna mentiroso. Quem espalha calúnias é tolo. Quem fala demais acaba pecando. Quem é prudente fica de boca fechada. Interessante isso, né? Porque uma coisa é a prudência em ser comedido em palavras. Outra coisa é a falta de honestidade de falar o que pensa. São coisas diferentes. Tem a outra pessoa que ela fica quieta, não fala nada. Não é porque ela é sábia, né? Não. Porque não é honesta de falar aquilo que pensa. E normalmente a pessoa vai falar em lugar em que tem garantia que não vai ser corrigida, porque é tolo e não gosta de repreensão. Pessoas sábias, eles falam com liberdade, sem medo de ser corrigido, pois sabe que a correção é para crescimento. E cada vez que se é corrigido, amém, Fábio? Cada vez que se é corrigido, a gente fica mais sábio. Eu acho interessante que quando a gente tem convicção do ambiente que a gente está, esses dias eu estava conversando com um irmão, estava dizendo isso. Eu acho que as nossas relações, elas precisam ir para um nível de que a gente sabe administrar bem a instrução, a correção do nosso comportamento, e essa correção, ela não diz respeito, uma correção, uma instrução, até mesmo uma punição, não diz respeito a quem nós somos. Ela não desqualifica quem nós somos. Enquanto isso não se é bem claro, a gente sempre vai interpretar a correção, uma instrução, como se alguém estivesse desprezando. Tanto é que muitas vezes, eu dou esse exemplo, né? A gente em casa, vamos lá, falei isso aqui esses dias, né? Como você tá bonito. Como você tá bonita. Mas quer dizer, então, que eu não sou bonita só hoje? Não, mas não é sobre isso. Só tô dizendo que tá bonita, né? Ou seja, acho que desqualifica algo, né? Uma consideração vai desqualificar outra coisa. Não estou dizendo disso. Eu estou dizendo que teu comportamento é desse jeito. Portanto, quando a gente percebe que o ambiente que a gente está, a relação que a gente está, é uma relação muito segura de amor, e esse amor que confronta, esse amor que não é fingido, esse amor, interessante, né? Que alguém cheio do Espírito Santo, ele fala. Quando o Espírito Santo veio em Pentecostes, ele veio como línguas de fogo, porque veio para falar. Então, peraí, mas pastor, o programa não está dizendo que quem fala demais acaba pecando? Pois é, mas alguém cheio do Espírito Santo também fala. Mas quando ele fala, tem virtude, não tem ressentimento. Quando ele fala, é para celebrar. Nossa, que bênção, né? Receber uma instrução. Nossa, que bênção, né? A palavra. Nossa, aquela palavra. Aquela conversa que a gente fez. Nossa, essa canção aqui. Você sempre vê a pessoa celebrando o ensino, a palavra, a repreensão, a instrução. Você sempre vê. Agora o tolo e o insensato está sempre se ressentindo com aquilo que foi dito. Mas eu não gostei. Mas fizeram isso para mim. Nossa, olha, o que eu vi me deixou chocado. Você está vendo? Porque as percepções agora são tolas. Elas não são amadurecidas. Então fala, mas quando fala, a pessoa, no ambiente que deve falar, não fala nada. Mas no ambiente que sabe que não terá repreensão, aí a pessoa transborda. Mas quando transborda ressentimento, transborda maledicência. E Provérbios está dizendo que quem fala demais acaba pecando, mas o prudente, ele fica de boca fechada. Por quê? Porque ele sabe a hora certa de falar. E a hora certa de falar
deve falar, deve fluir no lugar certo. As palavras do justo são como a fina prata. O coração do perverso não tem valor algum. As palavras do justo dão ânimo a muitos, mas os insensatos são destruídos por falta de juízo. A bênção do Senhor traz riqueza, e ele não permite que a tristeza a acompanhe. O tolo se diverte em fazer o mal, mas o sensato tem prazer em viver com sabedoria. Os temores do perverso se tornarão realidade. As esperanças dos justos lhe serão concedidas. As tempestades da vida levam embora o perverso, mas o justo tem alicerce duradouro. Como vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos, assim o preguiçoso irrita seus chefes. O temor do Senhor prolonga a vida, mas os dias dos perversos são encurtados. As esperanças dos justos resultam em alegria. As expectativas dos perversos não dão em nada. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas é destruição para os que praticam o mal. O justo jamais será abalado, mas os perversos serão removidos da terra. A boca do justo oferece conselhos sábios, mas a língua que engana será cortada. Dos lábios do justo, vêm palavras proveitosas, mas da boca dos perversos só vêm palavras más. 11. O uso das balanças desonestas é detestável para o Senhor, mas ele se alegra com pesos exatos. O orgulho leva à desgraça, mas com a humildade vem a sabedoria. Aleluia. A honestidade guia os justos, a desonestidade destrói os desleais. As riquezas de nada ajudarão no dia do juízo, mas uma vida justa livra da morte. A integridade dirige os passos do justo, mas o peso do pecado cai sobre os perversos. A justiça dos justos os livra, a ambição dos desleais os apanha numa armadilha. Quando o perverso morre, sua esperança morre com ele, pois confiou na sua própria força. O justo é salvo da angústia, mas o perverso a recebe em lugar dele. O hipócrita, com suas palavras, destrói seus amigos, mas o conhecimento livra os justos. A cidade inteira comemora o sucesso dos justos. Todos gritam de alegria quando morrem os perversos. A cidade prospera pelos benefícios que os justos trazem, mas as palavras dos perversos a destroem. É falta de bom senso desprezar o próximo. A pessoa sensata permanece calada. O fofoqueiro espalha segredos, mas a pessoa confiável sabe guardar confidências. Sem uma liderança sábia, a nação cai. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselhos há segurança. Sem uma liderança sábia, a nação cai. Ter muitos conselheiros lhe dá segurança. Você percebe? Conselho, não é palpite. Conselho é um lugar em que a vontade de Deus é estabelecida. Conselho não é palpite. Normalmente a gente diz assim, eu vou pedir um conselho, vou pedir um palpite. Não. Conselho é um lugar em que a vontade de Deus se estabelece. Na multidão de ter muitos conselheiros lhe dá segurança, ou seja, onde 2 ou 3, em meu nome, reunidos, ali, em conselho, a vontade se estabelece. Ali eu estarei. Entendeu? Portanto, a nossa vida é uma vida em conselho. Sem uma liderança sábia, a nação cai. Ter muitos conselheiros lhe dá segurança. Quem aceita ser fiador terá problemas. Quem evita esse compromisso está seguro. A mulher bondosa ganha respeito. Tudo que os homens cruéis obtêm é riqueza. Quem faz o bem beneficia a si mesmo. Quem pratica o mal só se prejudica. A riqueza do perverso dura apenas um momento, mas a recompensa do justo é duradoura. O justo encontra a vida, o perverso encontra a morte. Os perversos de coração são detestáveis para o Senhor, mas ele se alegra com os que andam em integridade. O perverso certamente será castigado, mas os justos serão poupados.
A mulher bonita, mas indiscreta, é como um anel de ouro em focinho de porco. Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem discrição. Isso é uma das coisas que... Discrição. Uma coisa é ser espontânea, outra coisa é ser indiscreto. Espontaneidade é a pessoa saber, ela não fica rígida em um protocolo, como se não fosse ela mesma. Não, a espontaneidade, ela é uma virtude, é espontânea. A pessoa não é rígida, não está se cuidando o tempo inteiro para falar, medir palavras. Não, a pessoa é espontânea. No entanto, a indiscrição a pessoa ela não sabe a sua hora de falar, ela não sabe se portar no ambiente, se torna muito invasiva, né? É uma conversa que a pessoa, ela rapidamente, ela toma o rumo da conversa e é expansiva, e acaba não percebendo o ambiente. A indiscrição é isso, a pessoa indiscreta, ela não percebe o ambiente. Ela chega numa conversa, ela se mete na conversa, ela não discerniu o que está sendo falado ainda. Ela é indiscreta. Ela não tem discrição. E às vezes pode ser uma pessoa maravilhosa. O provérbio está falando que faz analogia com uma mulher bonita, ou seja, uma pessoa até... uma pessoa legal. Uma pessoa que deveria ser agradável, né? Aparentemente agradável. Só que se essa pessoa é indiscreta, é como uma mulher bonita, mas indiscreta, é como um anel de ouro em focinho de porco. Ou seja, tem qualidades, mas está em um lugar, é carregado por alguém que não discerne isso. A pessoa tem virtude, não sabe o potencial que tem, não sabe os valores das virtudes que tem, carrega, mas por conta da sua indiscrição, coloca tudo a perder. A mulher bonita, mas indiscreta, é como um anel de ouro e focinho de porco. Os justos, essa é interessante, né? Hoje o mundo é muito isso, né? Não, você vai ver, ele promove o quê? Promove uma expansão da mulher, ela chamar a atenção, ela provocar. Mas você vai ver, a maioria dos homens, os homens com H maiúsculo, né? Os homens com discernimento, homem segundo padrão bíblico, segundo a palavra de Deus, você vai ver que homem gosta de mulheres discretas. Não é mulher tímida, né? Não é vítima, coitadinha, que não fala. Não é isso. Mas a mulher é discreta. Ela sabe colocar, ela sabe, e assim, vice-versa, viu? Homens também. Né? São aqueles inconsequentes, invasivos, não sabe a hora de falar, percebe, escuta, mas quando fala, não é deixar de ser espontâneo também. Porque a espontaneidade, a vulnerabilidade, muitas vezes é tida até como infantilidade, né? Quem nos diga aí é Davi, né? Quando Mical repreende ele. Davi na frente da arca, diante da presença, ele é tão vulnerável, ele dança, ele se alegra, né? Seja no lugar, muitas vezes alguém pode dizer, nossa, mas olha só. Olha, Davi, tu está parecendo um menino, Davi. É porque Davi está sendo espontâneo no lugar certo, não tem problema nenhum. Mas você vai ver que a vida de Davi não é o tempo inteiro fazendo isso, ou atos, né, ações que aparentam inconsequência. Você vai ver que ele sabe a hora de falar, sabe a hora de corrigir, sabe a hora de governar, né? Então, discrição é uma virtude.
ser discreto. Eu falo muito isso em encontro, por exemplo, a gente ser discreto. Às vezes vai mover uma cadeira, às vezes no GC, né? O GC está reunido, a pessoa é indiscreta. A pessoa entra, chegou atrasado, mas entra assim, atravessando na frente de todo mundo. Então, é indiscreto, indiscrição, seja discreto. Perceba o ambiente, não seja invasivo. Perceba, né? Essa discrição. Isso aqui é uma virtude, né? Homens mesmo, em relação a mulheres, homens sentem muito atraídos por mulheres discretas. Mais uma vez, são espontâneas. Não é a outra lá, espírito chocarrice, que fica retraída e não quer falar nada e emburrada. Não, não é isso. É discrição. Isso chama a atenção de homem. Então, vai um conselho aí para as mulheres. A discrição é uma virtude que homens celebram e admiram. Ok? Mais uma vez, discrição. Não é vergonha, timidez, vitimização, não é isso. Por outro lado, homens gostam também de mulheres que sejam que elas não ficam no rito, no protocolo, né? Elas são autênticas, mulheres autênticas. Acredito que o inverso, e aí acho que as mulheres podem dizer isso, mas acredito que o inverso também é verdadeiro em relação aos homens, né? O justo tem a expectativa de uma recompensa, enquanto os perversos só podem esperar o juízo. Quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. Uau! O generoso prospera, é isso que estou dizendo. 11:25. A alma generosa prosperará, o generoso prosperará, e quem dá a beber será descedentado. Quem dá com generosidade se torna mais rico. Olha só, o generoso fica mais rico. É o inverso do mundo, né? O mundo acha que quanto mais reter, mais tem. A palavra de Deus é ao contrário. Quanto mais você dá, mais você tem. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. O generoso prospera. Quem revigora outros será revigorado. O povo amaldiçoa quem esconde os cereais, mas abençoa quem os vende no tempo da necessidade. Quem procura o bem encontra favor. Quem procura o mal será encontrado por ele. Quem confia em seu dinheiro cairá, mas o justo floresce como a verde folhagem. Quem causa problemas à família herda o vento. O insensato se torna servo do sábio. O que perturba a sua casa herda o vento. Herda nada, não tem herança. E o insensato é servo do sábio de coração. O fruto do justo é árvore de vida. E o que ganha almas é sábio. Se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso e o pecador. Olha que lindo essa sentença 30 aqui. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Aleluia. Você tem pregado o evangelho, ganhando almas para Cristo, você é sábio. Aleluia. Capítulo 12. Para aprender é preciso amar a disciplina. É estupidez odiar a repreensão. O Senhor aprova a pessoa de bem. Vamos de novo. Para aprender é preciso amar a disciplina. É estupidez odiar a repreensão. Percebendo? Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão é estúpido. O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas o homem de perversos desígnios, ele os condena. A perversidade nunca traz estabilidade, mas a raiz dos justos permanecerá firme.
A mulher virtuosa coroa de honra seu marido. Olha só. A mulher virtuosa é coroa do seu marido. Espera aí. A mulher virtuosas, e aí a gente vai ver lá no Provérbios 31, que fala a respeito da mulher virtuosa. A mulher virtuosa é uma coroa do seu marido. Tem coisa que a gente tem que falar na ordem certa, né? Não chama sua esposa de minha coroa. Aí vai dar problema, ok? Mas o provérbio está dizendo, que a mulher virtuosa é como uma coroa, ela coroa o seu marido. Mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Vamos lá. Coroa é um instrumento de realeza, sim ou não? Esse é o segredo da mulher virtuosa. Esse é o poder da mulher virtuosa. Não é a mulher poderosa do mundo. A mulher poderosa do mundo, toda a glória é dela. Já viu? A mulher poderosa no mundo, quando ela chega com a família, primeiro que ela já chega dirigindo o carro. O homem, que às vezes não tira nem a carteira, tá do lado. É desse jeito. É ela que governa. É aquela relação de mãe, né? Ok? Ela é tão forte, tão poderosa, que é ela que governa tudo. Você vai ver que ela que fala, ela que dita, ela que diz, ela que determina. O marido não tem vez. Você não vê uma mulher poderosa mesmo no mundo, você não vê o marido honrado. Não, a equação é ela, por meio dela e para ela são todas as coisas. É desse jeito. Ela é muito autossuficiente. Ela não precisa do homem. O homem está ali e ele, se não andar no trilho dela, as coisas ficam difíceis. Mas o provérbio está dizendo que a mulher virtuosa não é a poderosa do mundo, é a virtuosa. E quando a gente lê sobre a mulher virtuosa, você vai ver que ela é poderosa sim. Só que tem uma diferença. A coroa não vai para a cabeça dela, não. Ela é uma coroa na vida do seu marido. Mas coroa por quê, pastor? Mas vamos lá. Coroa é o objeto que representa glória, reino, é identificador de realeza. É isso que é a coroa. Assim é a mulher virtuosa. Ela tem o poder de tornar um simples homem em um rei. Um simples marido, ele se torna honrado entre as pessoas. Por quê? Porque ela prepara esse ambiente e aonde ele está, esse homem é coroado. Onde estão, esse homem é celebrado. Eu sei que nós temos um problema gravíssimo na nossa geração, que são homens fora do lugar. E aí geram mulheres fortes e poderosas, e aí tem toda a inconsequência. Mas é interessante porque você vai ver que a mulher virtuosa, ela edifica uma casa. A mulher virtuosa, ela edifica uma casa. Sabe, às vezes ela carrega desafios, dores, pelas faltas do seu marido. Mas diante dos filhos, ainda que seu marido tenha faltas, diante dos filhos, ela faz com que esses filhos honrem esse pai. Porque ela é virtuosa. Ainda que ela tenha desafios em Deus, ainda que ela ore, ainda que ela busque ainda respostas, busque transformações, mas o seu marido, onde chega, ele é honrado. E ela traz bênção para si. Porque existe uma autoridade sobre a vida desse homem. Mais uma vez, vivemos dias de homens fracos na alma, homens frágeis emocionalmente e que não querem e fogem de responsabilidades. Em que a mulher muitas vezes tem que ir para essa posição de assumir o sacerdócio da casa. A mulher vai para essa posição espiritual, ela que se torna mais sensível espiritualmente, ela que ama mais a palavra, ela que tem que desejar coisas espirituais e dar uma direção espiritual para casa, quando deveria ser o marido. Mas você vê que até a mulher,
quando a mulher é virtuosa, o seu marido, ele é honrado, ainda que tenha inconsequências. E isso guarda a sua vida e a sua casa e os seus filhos também. E a mulher sábia também santifica o seu esposo, é verdade. A mulher sábia santifica o seu esposo. Portanto, a mulher virtuosa é essa coroa de honra do seu marido, ou seja, ela faz um homem simples se tornar um rei. Mas a que age vergonhosamente é como câncer em seus ossos. Irmãos, oh Deus, é feio, é esquisito, arde os olhos quando eu percebo assim relacionamentos que tá todo desconfigurado nas suas posições. Os filhos, você já vê que tem uma desconfiguração, a mulher muito forte, o homem muito fraco. O tempo inteiro, você vê que o tempo inteiro esse homem é inseguro, não tem segurança de dar uma direção. Você não tem uma resposta imediata desse homem para dar direção para alguma coisa. Não, é sempre ter que esperar para ver com a mulher. É bem verdade que não é muito sábio também fazer coisas independentes no casamento. Agora, ter direção e propósito para dentro de uma casa e um casamento também é necessário dar essa segurança. Tem hora que aí é igual o pai, né? Tem hora que... Agora, hoje não tem pergunta, hoje não é eu acho, eu gostaria de saber, não. Vai ser desse jeito, porque isso é uma autoridade. Não na sua ignorância, não somente nos seus direitos, mas estou falando aqui carregado de responsabilidade. Quando eu falo aqui de uso de autoridade, normalmente a gente pensa a autoridade para privilégio. Não, eu falo de autoridade segundo o padrão bíblico. Autoridade, segundo o padrão bíblico, é dotada de responsabilidade. Jesus era cheio de autoridade. Ele viveu uma vida de privilégio? Não, mas de responsabilidade, está vendo? Os planos do justo são corretos, mas os conselhos do perverso são traiçoeiros. As palavras do perverso são emboscada mortal, mas as palavras do justo salvam vidas. Os perversos morrem e desaparecem, mas a família dos justos permanece firme. O sensato recebe elogios, mas o perverso de coração é desprezado. É melhor ser uma pessoa simples e ter quem a ajude, que aparentar ser quem não é e não ter o que comer. Eita. É melhor ser uma pessoa simples e ter quem a ajude, que aparentar ser quem não é e não ter o que comer. O justo cuida de seus animais, mas os perversos são sempre cruéis. Quem trabalha com dedicação tem fartura de alimento. Quem corre atrás de fantasias não tem juízo. Quem trabalha com dedicação tem fartura de alimento. Quem corre atrás de fantasias não tem juízo. Irmãos, eu só quero falar aqui, e para nós completarmos, a gente completa no capítulo 13 hoje, mas assim, irmãos, aprendamos com provérbios. Eu falei outro dia aqui que é difícil a gente reconhecer algumas coisas na nossa vida que são muito subjetivas. Ganância é uma coisa muito subjetiva, que é difícil de a gente pegar em nós. Mas a gente precisa classificar e conceituar a ganância. A gente é muito pobre de conceitos, né? Por isso que a gente não consegue fazer leitura de muita coisa que está acontecendo. Mas, irmãos, ganância não é só a gente ter mais do que precisa. Não. Até porque vida abundante é isso, ter mais do que precisa. Né? A riqueza, Deus nunca teve problema em abençoar abundantemente. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então vai ter mais do que o bastante. Não tem problema com isso. A questão é que a ganância é querer muito de forma rápida, de forma fácil, em que não tem trabalho envolvido. É difícil a gente identificar isso,
Mas a gente precisa ser humilde para perceber quando Deus usa situações para remover a ganância do nosso coração. Irmãos, sabe de uma coisa? Quando Deus quer abençoar você, é Ele que abre portas. De uma maneira que você percebe que é favor, não é jeito humano, não é sorte. Irmãos, eu acompanho um grupo de pastores que têm falado do alto índice de pessoas envolvidas em jogos, esses jogos de apostas, E aí, as ofertas, Satanás vai vir de, assim, você acha que vai vir de guampa, irmãos? Deus, a gente mistificou, né? Como é que, vamos lá, vamos desenhar o diabo. Aí você, o chifrudo, o encardido, a gente acha que é assim, e não é. Você acha que o diabo é contra você? Não, ele é a seu favor. Ele quer que você jogue tudo no tigrinho. Ele é a seu favor. Ele dá oportunidade para que você faça mais. Você tá vendo? Ele tá a seu favor, ao seu benefício. E talvez não tenha nada mais anticristo do que isso. Irmãos, infestado o endividamento. Esses dias alguém me trouxe dados de que um percentual altíssimo de colaboração, de incentivos ou colaboração, não sei se foi ali na pandemia, acho que foi, aquelas ajudas do governo, enfim, o destino do recurso era diretamente para a casa de apostas. Ajuda do governo. Então, assim, um vício muito grande, que nada mais está flagrado aqui, ganância. Você precisa reconhecer isso. Não vá pelo caminho das fantasias que não tem juízo. É isso que o provérbio está falando. Você consegue enxergar, a gente consegue enxergar na prática porque isso que é a sabedoria, né? O conhecimento prático. A gente consegue ver hoje na nossa vida, porque senão a gente está lendo aqui e a gente não aplica nada na nossa vida. Aí não é sabedoria, é só um conhecimento. Mas sabedoria é um conhecimento prático. Quem trabalha com dedicação tem fartura de alimento. Quem corre atrás das fantasias não tem juízo. Irmão, não vá pelo caminho da ganância. Isso é ganância. Você vai para um caminho. E sabe o que acontece? Normalmente a sua primeira experiência vai dar certo. Você vai jogar R$50 e vai dar certo. Meu avô era viciado em jogo do bicho. Ele sonhava e acertava na cabeça. Acho que é assim, né? Fazia o jogo do bicho e tal, acertava na cabeça. Mas qual era o problema? Quando ele sonhava e tal, ele jogava lá 1,50, 80 centavos, e aí ganhava. Na proporção, o recurso era um bom recurso, mas era pouco. Aí, no dia que ele jogava bastante, ele perdia. Essa é a isca de Satanás. No dia que você jogar para iniciar, você ganha. Porque é a sua primeira experiência. Sempre as casas de aposta é assim que funciona. Igual as maquininhas do caça-níquel. Eu lembro, quando eu fui em Flipper uma vez, eu tinha que jogar tinha as caça-níquel, tipo caça-níquel assim, ficava oferecendo, eu era uma criança, tinha uns 8 anos de idade, 9 anos de idade, e aquilo aí ficava oferecendo, tudo brilhoso assim, cor de ouro, aquelas moedinhas de 25 centavos, eu disse, meu Deus, que Disney, vou resolver minha vida com esse troço aqui. Isso, tudo é manipulado através do algoritmo da casa de apostas, sim, vamos fazer negócio para perder, né? Então eu tava ali, os 25 centavos e tal, e aí eu lembro que eram 100 moedas de 25 centavos. E eu fui lá e joguei uma, joguei duas, daqui um pouco o negócio começou a brilhar, começou a dar faísca, começou a luzes, fogo, imagem, ação, meu Deus do céu, foi um evento. E aquilo tudo começou a despencar, aquelas moedas tudo, cair moeda, meu Deus, fiquei rico.
Aí eu me empolguei. Meu Deus, ganhei R$ 25 na época de moeda. Imagina 100 moedas de 25 centavos. Na época, para uma criança. Aí eu me empolguei. Aí eu disse, agora sim. Agora eu vou ganhar mais. Joguei tudo de novo na mesma máquina. Perdi tudo e fui lá, busquei mais dinheiro e perdi o resto. Você tá vendo? É assim que funciona. Você ganha na primeira vez. Meu padrasto e minha mãe colocaram fora o mercado para os jogos, o jogo do bicho e Jockey Clube. Uau! E Jockey Clube, onde vivem de aposentadoria. E o nome está sujo. Tá vendo? Tá vendo? É a história de muitos. E isso tudo sabe o que é? É ganância. Só que quem que reconhece isso? A gente precisa reconhecer na nossa vida. Essa ganância. Querer as coisas fáceis, querer forma fácil. Nesse grupo de pastores, os pastores dizendo, irmãos, orientem, porque tem muitos irmãos que vão achar que é bênção de Deus. A gente vai dizer que foi Deus, que é Deus que abençoou. E provavelmente na primeira experiência, você vai ganhar alguma coisa. Você ganha. E aí, Satanás sempre vai querer dar essa isca, né? Para você ter aquela experiência. Aí você vai. Aí um dia que quer desistir, mas aí você faz, é o último que eu faço. Aí vai lá, ganha. Mas você jogou um pouquinho, daí ganha mais um pouquinho, daí você fica preso naquilo lá. Fica preso. E vai perdendo tudo, jogando tudo fora. Não vá por esse caminho. Porque quem trabalha com dedicação terá fartura de alimentos. Mas quem corre atrás de fantasias não tem juízo. Amém? Os ladrões invejam. Sim, pastor. E o caminho após essas escolhas são consequências bem tristes. Imagina, família destruída. É horrível. Família destruída. Consequências danosas demais. Os ladrões invejam o despojo uns dos outros, mas os justos estão bem arraigados e florescem. Sei, infelizmente, por experiência própria, Priscila. É danoso, né? O perverso é apanhado na armadilha das próprias palavras, mas o justo escapa dessa aflição. As palavras sábias produzem muitos benefícios, e o trabalho árduo é recompensado. Aleluia. Irmão, tem uma bênção. Tem uma bênção sobre aquilo que a gente faz. Sabe, quando Deus quer nos promover, Ele vai nos promover. Quando Deus quer nos abençoar, Ele vai nos abençoar. Quando Deus quer abrir uma porta, Ele abre. Sabe? Eu tenho aprendido isso. Fui inconsequente já em coisas na minha vida, em decisões. Por não perceber e não discernir coisas. E achar muitas coisas que têm a aparência que é bênção de Deus. E na verdade não é. Agora, André Felipe Brandi, obrigado pelas palavras, foi muito bom compartilhar esse tempo com vocês. Fiquem bem. André Felipe Brandi. Amém, André? Ó, Priscila, um ano joguei R$50 e ganhei 45 mil. Mas me arrependo até hoje com as consequências e hoje entendo. Uau! Imagina, meu Deus, olha só por ela falar isso aqui, a gente já pensa, onde é que jogou? Fala pra mim. Olha que loucura, um ano joguei R$50, ganhar 45 mil. É ganho, né? Bom, pergunta pra Priscila se isso é ganho. Você vai para um caminho que é amaldiçoado. Esse dinheiro de sorte, de jogos de azar, irmãos, é amaldiçoado. Não vá para esse caminho. Rouba tudo, rouba uma família, rouba casamento, rouba filho, rouba tudo, arrebenta com tudo. O perverso, ou melhor, 14. As palavras sábias produzem benefícios e o trabalho do árduo é recompensado. O insensato pensa que sua conduta é correta, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Uau! O insensato pensa que sua conduta é correta, mas quem é sábio dá ouvido a conselhos. O insensato se ira com facilidade, mas o sábio ignora a ofensa. Meu Deus. Aleluia. Circula isso. Amém. O insensato se ira com facilidade. Não pode falar nada, que a pessoa vai ficar brava. Mas o sábio ignora até a ofensa. Lembra que a gente falou sobre benignidade? Né? Não. Eu entendi, eu percebi. Não, foi uma inconsequência. Sabe, tem que dar margem. É bem verdade que ouvir coisas danosas e não entrar para corrigir
é acumular problema, como a gente leu no primeiro capítulo aqui hoje, no capítulo 8, no caso da nossa leitura, né? Agora, não permitir, sabe, às vezes a pessoa ser tão ressentida que não permite uma palavra, sabe, uma brincadeira. Tem gente que se ressente com uma brincadeira. O tempo inteiro a pessoa já, olha só, já não gostei. Parece que o tempo inteiro a pessoa está ali esperando alguma coisinha, alguma coisa para ser para sair como vítima, né? Esses dias eu estava conversando, eu não sei se eu falei aqui, mas em algum lugar eu falei a respeito das brincadeiras, né? Olha só, você vai ver que um lugar que tem liberdade, ok, as pessoas brincam, as pessoas têm essa leveza, né? Essa espontaneidade, essa descontração, muitas vezes brincam, né? Só que é muito tênue entre a brincadeira, olha só, a brincadeira com a palavra depreciativa. Qual é o limite disso? Para alguns que não têm relação, não têm relacionamento, às vezes a conquista dessa relação se dá na tentativa da pessoa fazer uma brincadeira para ver o quanto a outra pessoa recebe. Como a pessoa não sabe fazer uma conversa profunda, ou carregar de virtudes essa conversa, a pessoa, ela lança uma brincadeira. Se a pessoa aceitar essa brincadeira, é como se desse liberdade para ela. Ela conseguiu, desenvolveu na relação, ela foi aceita. Mas você vai ver que essa relação ela não está construída de responsabilidade, de conversas profundas, de sensibilidade em relação ao outro. Não, ela é só uma brincadeira, é leviana. A pessoa quer, na verdade, uma aceitação. E por isso que faz umas brincadeiras. Então, por exemplo, né? Aí você vai ver várias brincadeiras que cunho depreciativo. A pessoa faz uma brincadeira de cunho depreciativo. Aí, algumas pessoas podem dizer assim, mas foi só uma brincadeira. Pois é, mas já percebeu que o tipo de brincadeira que a pessoa faz sempre é para depreciar. Você não percebe algo que alegra, que descontrai, que motiva, que exalta, que elogia. Não. É sempre que deprecia. Vamos lá, da parte de quem ouve. O insensato se ira com facilidade, mas o sábio ignora até a ofensa. Isso é da parte de quem ouve. É sábio você, até se fosse uma ofensa, a pessoa ignora. Tá tudo bem. Sábio da sua parte. Por parte de quem fala, a gente precisa aprender. A gente vai estar em algum momento, a gente estará na posição de quem recebe a fala ou de quem fala. O que eu aplico para a minha vida? Vamos lá. O cuidado. Eu mesmo sou muito assim, acredito, espontâneo e até isso às vezes eu preciso sempre tá cuidando, porque às vezes a minha espontaneidade, por ser muito espontâneo, eu não posso ser inconsequente, né? Eu tenho que cuidar, né? Por isso que a espontaneidade ela precisa caminhar junto com a precisão das nossas palavras. Porque uma palavra errada, no lugar errado, fora de contexto, pode deixar muita margem e pode machucar pessoas. Então, esses dias eu estava conversando com algumas pessoas e eu estava dizendo, olha, como que eu aplico hoje para a minha vida? Bom, com o que a gente pode brincar? Qual é o limite da brincadeira e qual é o limite do bullying, da depreciação? Irmãos, a forma que eu administro para a minha vida. As brincadeiras, a gente pode fazer brincadeira, piadas, com aquilo, em relação às pessoas, por exemplo, a outra pessoa, com aquilo que a pessoa possa mudar. Aquilo que a pessoa não pode mudar, a gente não deve brincar, porque pode ofender a pessoa. Por exemplo,
A altura de uma pessoa. Tem como mudar? Tem como mudar a altura de uma pessoa? Não tem. Então, assim, se a pessoa provoca uma coisa, é a pessoa da liberdade. Eu chego e digo, olha só, não sei o quê, mas também, né, eu 1,5 m, ou seja, eu chego e dou essa liberdade. Beleza, eu estou dando essa liberdade. Ok, é bem verdade que eu dou a liberdade, às vezes eu posso dar liberdade com um grupo ali, e tem outras pessoas que não são tão do ciclo de amizade, que aí se tornam inconsequentes, né? E aí não são discretas, e aí não tem relacionamento e quer brincar junto. Bom, mas o fato é que eu dar liberdade, a pessoa dar liberdade é uma coisa. Outra coisa é a gente chegar e propor alguma coisa, uma brincadeira, fazer uma piada em algo que a pessoa não pode ser mudado na pessoa. E isso pode causar danos, isso pode machucar a pessoa. Mais uma vez, eu acho que por parte de quem recebe, a pessoa também tem que procurar em Deus ser muito bem resolvida, né? Muito bem resolvida, porque às vezes também tem pessoas que você vai ver que se ressente por tudo. Aí é um outro problema. Mas tem outras pessoas que se tornam consequentes. Entende que sempre tem os dois lados? Faz sentido para você isso? Tá ajudando você? Só estamos discernindo aqui. Mas sempre pensei assim e era criticada, pois dizia que eu não tinha humor. Mas, na verdade... eu pensava isso, que ela não podia mudar aquilo. Então, por brincar. Forte isso, pastor. Ensinamento. Aleluia. Então, mais uma vez, se a pessoa dá liberdade, ou tem pessoas que já têm liberdade, pode brincar. Você perceba isso, né? Que a liberdade do outro brincando, vamos lá, tem um casal aqui brincando um com o outro, e eu estou percebendo. Aí, porque eles brincaram sobre aquilo, e eu chegar agora na conversa e brincar da mesma forma, não, mas peraí, ali tem uma relação, aqui não tem, eu tenho que conquistar essa relação. Porque senão eu sou indiscreto, eu sou inconsequente, eu sou invasivo. Você tá entendendo? Então não é só porque a pessoa brinca com os outros que dá liberdade para eu brincar também. Ponto. Por outro lado, toda essa rigidez, e é o que mais acontece, as pessoas são sempre do lado que também não pode brincar por nada. Por quê? Porque a pessoa é muito ferida na alma. Agora nós vamos para o outro lado. Deus do céu, se brincar alguma coisa. E aí você vai ver pessoas muito bem. Eu tinha um amigo, eu até aconselho para você sempre, assim, ó, para resolver até problemas de quando a gente está num dia mal, né, num dia ruim, que a gente não está se achando lá grandes coisas, a gente está se sentindo feio, arrume um amigo mais feio que você. Você precisa ter um. Entendeu? Que nesse dia você precisa ter uma foto dele. Uma amiga. Você tem que ter. Todo mundo tem que ter um amigo mais feio que você. Para pegar. Um dia que você está em crise, tá aqui a palavra, você dá uma olhada e diz, não está tão ruim assim a minha situação. Eu tenho um amigo que ele é o Birigui. Já começa por aí, né? Birigui é o apelido dele. E aí, só que ele pensa um cara tão espontâneo, tão resolvido, até com a feiura dele. É de espantar. Mas é uma coisa, feiura, a gente acostuma, sabia? Isso é perigoso, tá? Mas a gente acostumou com o Birigui. E você percebe, ele era muito bem resolvido, mas pensa num cara feio e 10 vezes explica, multiplica e coloca aí na escala do potencial aí horrível. Mas assim, e ele brincava muito, o cara muito bem resolvido. E é interessante porque ele se tornou um cara extremamente, que todo mundo gosta dele. E você tinha que ver as meninas que estavam interessadas pelo tal do Birigui. Não, você tinha inveja do Birigui. Por quê? Porque mulheres gostam de homens bem resolvidos. Todo homem muito milindre, muito na alma, muito coisinha. Qualquer coisa que fala, ele desestabiliza, é muita alma.
aí é problema. Aí é muito sensível, também é um problema. A questão é que a gente precisa discernir. Se a pessoa que você, às vezes você tem um relacionamento com a pessoa, ok, você usa sua liberdade, brinca como quiser. Mas você que não tem, se você quer conquistar a relação com alguém, use talvez essa métrica possa ajudar você. Eu procuro usar assim. E procuro cuidar também nisso, né? Porque quando a gente brinca com coisas que não podem ser mudadas na vida da pessoa, isso pode machucar muito. Entendeu? Tempo atrás, estava em um ambiente de encontro e uns encontristas no quarto, um encontrista especificamente riu, debochou da fala de outro menino. O menino estava indo lá, sabe por quê? Justamente por isso. Ele estava justamente lá porque ele tem um problema na fala, ele teve uma série de complicações no parto, né? A mãe dele, obviamente, né? E aí, por conta disso, o feto teve uma série de complicações também. E aí, ele carrega muitos traumas, alguém muito tímido, muito retraído, e tá lá, e tá tendo encontro, Deus está encontrando ele, redimindo ele, num ambiente de amor. Aí, dentro do quarto, tem um encontrista, desencontrado, desviado, sabe? E aí, depreciou, o menino fez uma conversa, e aí jogou ali. Bom, o menino não quis ficar nem naquele quarto mais naquela noite, pediu para trocar de quarto, sabe? Isso é muita inconsequência. Por quê? Porque aquele cara não tem relação com ele para isso, né? E estava tocando em algo que não pode ser mudado. Então, talvez isso nos ajude a andar em caminhos de sabedoria. Enquanto você não tem uma relação estabelecida com a pessoa, as suas brincadeiras, não brinque com aquilo que não pode ser mudado na vida da pessoa. Quando você percebe uma situação, por exemplo, de obesidade, não brinque com isso. Pastor, mas obesidade... Não, a gordura, tipo, a pessoa está um pouquinho mais viçosa, um pouquinho mais acima do peso. Quem nunca de nós, né? Ok, a gente consegue brincar com isso, porque dá para mudar. Mas quando você percebe que é algo para além do normal, você vai ver que ali tem um problema. E ali pode ser uma pessoa que carrega muitas dores por conta disso. Eu falando com uma nutricionista, ela disse, Israel, eu conheço gente que é gordo de alface. Porque o metabolismo da pessoa absorve absurdamente dos alimentos, né, carboidrato, açúcares. E o outro que come, você conhece uma galera aí que come, o cara tem um físico assim invejável, né? Então, assim, às vezes a gente vai estar brincando com algo que é crônico. Mais uma vez, eu não sou adepto ao extremismo da pessoa, essa rigidez, e meu Deus do céu, tem que pisar em ovos, que não pode brincar. Não. Nosso ambiente, por exemplo, a gente é muito espontâneo. Só que sempre as nossas brincadeiras, elas não têm o cunho de machucar. Né? Ela não tem esse alvo, né, de depreciar, como o André falou aqui, né? Olha o André disse, eu fazia muito de propósito para ferir, sentia prazer. Olha só, para me sentir melhor que o outro. Lá ia no defeito direto. Fui liberto disso. Aleluia. Aleluia. Então, a gente não vai para um extremo que não pode se brincar com nada, mas também, enquanto você não desenvolve a relação, enquanto você não desenvolve a relação, não brinque com coisas que não podem ser mudadas. Outras situações, você até tem uma certa liberdade, mas às vezes fica batendo sempre na mesma tecla, é problema. É inconsequência, é indiscrição. Não faça isso, não. Amém? Isso é sabedoria para a nossa vida. Amém? Por fim, a testemunha honesta, 12:17, a testemunha honesta diz a verdade. A testemunha fiel, a testemunha falsa conta mentiras. Os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras dos sábios trazem cura. Aleluia. Olha isso que a gente está acabando de falar. Os comentários de algumas pessoas ferem,
mas as palavras dos sábios trazem cura. E aí vem uma métrica aqui, uma máxima aqui. Irmão, se a sua verdade, ela machuca as pessoas, deixou de ser uma virtude, passou a ser um problema. Passou a ser um defeito. Ah, mas eu sou sincera mesmo, eu falo na cara. Pois é, mas tua verdade acaba machucando as pessoas. A forma que tu fala machuca as pessoas. Não redime ninguém. Então isso não é uma virtude, isso é um defeito. Ok? Os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras daquele que é sábio vai trazer cura. Palavras verdadeiras resistem à prova do tempo, mas as mentiras logo ficam evidentes. O engano enche o coração dos que tramam o mal. A alegria enche o coração dos que promovem a paz. Nenhum mal vem sobre o justo, mas os perversos enfrentam todo tipo de dificuldade. Os lábios mentirosos são detestáveis para o Senhor, mas os que dizem a verdade lhe trazem alegria. O sábio não se gaba do seu conhecimento, mas os tolos mostram a todos sua insensatez. Quem trabalha com dedicação chega a ser líder, mas o preguiçoso se torna escravo. A preocupação deprime a pessoa, mas uma palavra de incentivo a anima. O justo dá bons conselhos a seus amigos, mas os perversos os desencaminha. O preguiçoso nem mesmo cozinha o animal que caçou, mas o que trabalha com dedicação valoriza tudo que possui. Meu Deus, o trabalho com dedicação valoriza tudo que possui. O caminho dos justos conduz à vida. É uma estrada que não leva à morte. 13. O filho sábio aceita a disciplina do pai. Não pode encostar. Por quê? O filho do sábio aceita a disciplina do pai. Até mesmo que não pode encostar. O zombeador se recusa a ouvir a repreensão. Com palavras sábias, consegue-se uma boa refeição. Olha aqui. Aleluia. Com palavras sábias, consegue-se uma boa refeição, mas os desleais têm fome de violência. Quem controla a língua terá vida longa. Quem fala demais acaba arruinado. Acaba se arruinando. O preguiçoso muito quer e nada alcança, mas os que trabalham com dedicação prosperam. O justo odeia mentiras, o perverso causa vergonha e desonra. A justiça guarda o caminho do íntegro, mas a perversidade desencaminha o pecador. Alguns que são pobres fingem ser ricos, e outros que são ricos fingem ser pobres. Você vai ver, né, que o rico mesmo, ele esconde que é rico. Ele não gosta. Claro, porque vai ter um monte de gente querendo pedir emprestado. É desse jeito. Eu hoje não vou aprofundar nisso aqui, mas isso aqui é cheio de sabedoria e entendimentos aqui. Alguns que são pobres fingem ser ricos, né? Outros que são ricos fingem ser pobres. O rico tem como pagar resgate por sua vida, o pobre nem sequer é ameaçado. Tá vendo? É aquela coisa, o pobre é assaltado quando olha... Não, deixa. Se contar a história pro carroceiro, o cavalo chora. Então, assim, é triste, né? Então, olha só, a vida. Irmão, quer viver uma vida em paz? Quer viver uma vida em paz? Quer viver uma vida que ninguém te incomoda, ninguém te pede nada emprestado, ninguém... A vida que você sonha em viver, você vai viver se você for pobre. Porque se você é rico, você tem que trabalhar, final de semana você é patrão, final de semana você tem que estar pensando no negócio, você tem que estar estabelecendo, você tem que estar indo lá na justiça, porque a gente colocou na justiça, e está se incomodando o tempo inteiro. Agora, e tem gente pedindo emprestado para ele o tempo inteiro ou oferecendo rifa para ele comprar número. É uma incomodação. Agora o pobre, tu olha para ele, na verdade, olha para o pobre e diz, vou ter que ajudar ele. Coitado, vai morrer essa semana se não ajudar ele. É desse jeito. Então o rico tem como pagar o resgate por sua vida. É o provérbio que está falando. O pobre nem sequer é ameaçado. Ninguém nem olha para isso. Vamos vender a rifa pro fulano. Capaz, o fulano já deve ter umas 15 tentando vender para nós. O pobre nem sequer é ameaçado. A vida do justo brilha alegremente, mas a luz dos perversos se apagará. O orgulho só traz conflitos, mas os que aceitam o conselho são sábios. O dinheiro ganho por meios ilícitos logo acaba. A riqueza conquistada com trabalho árduo cresce com o tempo. A esperança, olha só, a riqueza conquistada com trabalho árduo cresce com o tempo. A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o sonho realizado é a árvore de vida. A esperança adiada.
Continua aqui. A esperança adiada faz o coração ficar doente. O que é esperança adiada? Provoca o quê? Ansiedade. A esperança adiada faz o coração ficar doente. A ansiedade adoece. Mas o sonho realizado é a árvore de vida. Quem despreza o bom conselho se envolve em dificuldades. Quem respeita o mandamento será bem sucedido. A instrução do sábio é a fonte de vida. Quem a aceita escapa das armadilhas da morte. O sensato é respeitado. O desleal caminha para o destruição. O sábio pensa antes de agir. Os tolos se gabam de sua insensatez. O mensageiro desleal depara com dificuldades, mas o mensageiro confiável traz cura. Quem despreza a disciplina acabará em pobreza e vergonha. Quem aceita a repreensão será honrado. É agradável ver sonhos se realizarem, mas os tolos se recusam a se afastar do mal. Quem anda com os sábios se torna sábio, mas quem anda com os tolos sofrerá as consequências. Desgraça persegue os pecadores, enquanto bênçãos recompensam os justos. A pessoa de bem deixa herança para os netos, mas a riqueza vai para as mãos do... Uau! As terras dos pobres produzem muito alimento, mas a injustiça tudo consome. Quem não corrige os filhos mostra que não os ama. Provérbios 3:24. Quem não corrige os filhos mostra que não os ama. Quem ama os filhos se preocupa em discipliná-los. Aleluia. Limite. O não. A vara. Pensando em algo aqui para compartilhar qualquer dia desse a respeito da vara. Quem não corrige os filhos mostra que não os ama. Quem ama os filhos se preocupa em discipliná-los. Por limite, dizer não. Ah, pastor, mas o dano pode que bater da vara. Agora tem a lei da varada e da palmada que não pode dar. Justamente na nossa hora de bater, porque na nossa hora de apanhar não tinha lei. Tá apanhando, estamos aqui. Obviamente, não estão falando de ser inconsequente, de ser tirano, né? Mas a gente precisa crer na palavra de Deus. Quem não corrige os filhos mostra que não os ama. Quem ama os filhos se preocupa em disciplinar. O justo come até se satisfazer, mas o estômago dos perversos é vazio. Amém. Provérbios de sabedoria. Quanta sabedoria, não? Salomão, provérbios de sabedoria. Instruções de um pai ao filho e também provérbios, sentenças de conhecimento prático. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai. Obrigado pela virtude da tua palavra, que nos faz discernir entre aquilo que edifica e aquilo que destrói, entre aquilo que é sensato e aquilo que é tolo. Torna-nos, ó Deus, por meio do seu Espírito, amadurecidos de entendimento, sisudos de palavra. Quero declarar, ó Deus, que nós seremos peritos no falar. Palavras precisas, que edificam, que corrigem, mas não depreciam. Que exortam, mas não abatem. Que confrontam, mas são carregados de uma responsabilidade de amor. Sobre nós também, livra-nos, ó Deus, de sermos tolos e fugirmos do caminho de conselho e de correção. Pois um pai corrige o filho a quem ele ama. Assim é o Senhor para conosco, somos filhos. E por isso somos exortados, somos corrigidos, somos disciplinados. Torna o nosso coração, ó Deus, coração desejoso por crescer em virtude e amadurecer em conselho e em sabedoria. Nós oramos e cremos, ó Deus, que na leitura da tua palavra, leitura diária, devocional aqui, nós está sendo derramada sabedoria abundante, cada vez mais aprendendo, crescendo e amadurecendo. Nós oramos e declaramos que nós nos levantamos como o Senhor nos levanta,
madura. Não ressentida, não milindre, mas sensata, ousada, cheia de discernimento. Nós oramos em nome de Nazaré. Amém. Amém, querido irmão. Amigo, irmão, e pessoas aí que estão acompanhando nosso devocional, o devocional também, né? Você que também não faz parte ainda da nossa igreja, você é bem, ok? O Espírito Santo torne você, os seus dias, sábios. Não precisa ser um religioso. Estamos falando sobre ser sábio, sobre ter princípios e virtudes. E a palavra de Deus é esse livro de sabedoria que conduz para Deus. Amém. Boa tarde para você. Hoje, para aquele DNA, boa aula do curso de DNA. Amanhã, ao meio-dia, voltamos aqui no nosso devocional. Amanhã à noite, teremos nosso encontro, nosso culto. E lembrando, de uma segunda-feira, terá a da Vinha, que vai acontecer aqui em Porto Alegre. Os links já foram distribuídos aí nos grupos, tá? Acredito que todos os grupos já tenham, né? Mas os líderes já têm esse link aí, que é para ter chegado até você, para você fazer sua inscrição. Lembrando que até dia 12 existe um lote promocional aí, e depois do dia 12 altera o lote, ok? Graça e paz. Boa tarde para você. Tchau, mãe.